Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre intervalo de confiança. Vou trazer para vocês algumas aplicações do intervalo de confiança para os parâmetros proporção e variância. Ok, agora eu quero então calcular o intervalo de confiança para proporção populacional. Então, se eu estou trabalhando com proporção, eu estou trabalhando aí com alguma variável que seja dicotômica. Ela vai receber só 1 ou 0. 1 se a determinada característica é presente no indivíduo e 0 se é ausente. Então, se eu quiser estudar aí a proporção de alunos que usam óculos, de prova estatística que usam óculos, quem usar vai receber 1, quem não usar vai receber 0. Nós já vimos que, pelo teorema do limite central, é possível padronizar o meu p-chapéu, a minha variável p-chapéu aí, da seguinte forma. Então, aqui a gente tem p-chapéu menos o parâmetro, né, o próprio p, e embaixo eu vou ter o meu erro amostral do estimador p-chapéu, dado da seguinte forma. E daí eu posso jogar, então, no cálculo do intervalo de confiança, assim como a gente tinha para a média. O z, olhei na tabela da normal padrão, o meu n eu já tenho, o que vai mudar? Que aqui no lugar do x barra, agora eu tenho que colocar a estimativa da proporção, então por isso o p-chapéu. E aqui no meu numerador eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a variância do meu estimador p-chapéu, que é p vezes q, ou p vezes 1 menos p. Tá bom, professor, aí quando eu for substituir, eu vou conseguir esse valor, vou conseguir esse valor. Mas e esse p? Esse p é diferente do p-chapéu. Ok, quando eu não tenho informação de qual é o verdadeiro valor populacional da proporção, então eu vou substituir esse p pelo meu p-chapéu, ok? Eu só vou vir aqui e vou substituir pela estimativa dessa proporção. Outra situação que eu posso fazer é substituir por 1/4. Quando eu estou substituindo por 1/4, é porque eu estou considerando que esse p-chapéu é igual a meio, para 1 menos p também ser igual a meio. Então, essa multiplicação vai dar 1/4. Quaisquer outros possíveis valores que eu vou alterar, como p e 1 menos p eles são complementares entre si, quaisquer outros valores de p-chapéu que eu colocar aqui, a multiplicação entre eles vai dar sempre menor do que 1/4. Exemplo 3. Um estudo foi feito para determinar a proporção de famílias em uma comunidade que tem telefone. Se eu tenho uma amostra de 200 famílias, que foi selecionada ao acaso, e 160 dessas famílias afirmam ter telefone, o que eu digo desse meu valor de P com 95% de confiança? Bom, eu consigo obter estimativa pontual, ou seja, o meu p-chapéu, que é a proporção quê? De 160 famílias em 200 afirmam ter telefone. Eu tenho 80% de famílias que têm telefone nessa comunidade. Se eu vou trabalhar com 95% de confiança, o meu Z alfa sobre 2 vai ser 1,96, pela tabela da normal padrão. Substituo aqui pelas minhas fórmulas, como eu não tinha o verdadeiro valor do meu parâmetro P, substituí por P-chapéu, então 0,80, encontrei os limites inferiores e superiores. Trouxe essa outra situação para vocês. Quando eu não tenho conhecimento algum, então, eu vou substituir que essa estimativa seja meio, então meio vezes meio vai ser 1/4. Olha o que acontece com o meu intervalo de confiança. O meu limite inferior vai ser menor, no caso que P eu estou considerando ser meio. E o superior vai ser maior do que se eu estivesse considerando ali 0,80 para P. Ou seja, a amplitude desse intervalo ela é maior. Então, eu tenho uma maior amplitude, mas infelizmente eu tenho uma menor precisão. Então, a instrução que eu deixei para vocês é, sempre que vocês consigam calcular essa proporção estimada, essa estimativa, substituam pelo p-chapéu. Só substituam direto por meio se a proporção estimada realmente for meio, ou se você não possui informação alguma para o cálculo dessa estimativa. Bom, pessoal, então, resumidamente, o intervalo de confiança ele é dado o quê? Por um θ-chapéu, a estimativa do meu parâmetro, mais ou menos esse erro máximo. Então, quando eu faço o meu θ-chapéu menos o erro, eu tenho o limite inferior. Quando eu faço o meu θ-chapéu mais o erro, eu tenho o meu limite superior. Esse erro máximo de estimação aqui, ele é igual ao quê? Ele é igual à metade da amplitude do meu intervalo. Se eu somo ele a esse θ-chapéu e se eu tiro ele desse θ-chapéu, significa que eu estou o quê? Tendo uma amplitude de
2 vezes esse erro máximo estimado. Então, ele é meio amplitude no meu intervalo de confiança. Lembrem disso, que em algum momento vocês podem usar isso direto, tá bom? Intervalo de confiança é estimativa pontual, mais ou menos. O que é esse erro máximo de estimação? É aquele meu valor crítico da distribuição, que eu estava trabalhando ou com a normal padrão é o Z, ou com a t-student é o T, vezes o desvio padrão do estimador. Esse desvio padrão do estimador, a gente já viu, né? Mas trouxe novamente para vocês, é o meu próprio erro, ele é conhecido como erro padrão ou erro amostral. E o que ele faz é medir a variabilidade amostral, tá? Então, no caso de eu estar trabalhando aí com que esse θ-chapéu seja o meu x-barra, ou seja, eu vou estar trabalhando com o erro padrão da média, dado por desvio padrão sobre raiz de n. No caso de eu estar trabalhando meu θ-chapéu ser o meu p-chapéu, a estimativa para proporção, então esse erro padrão, esse erro amostral é dado por raiz quadrada de p vezes 1 menos p sobre n. Bom, pessoal, então nós vimos, né, que o tamanho da amostra ele influencia na qualidade de estimação de um parâmetro populacional. Então, quando o meu n aumentar, o meu erro de estimação vai diminuir. Então, quando eu estou planejando aí algum determinado estudo, uma questão importante que eu tenho que responder é qual que é o tamanho de amostra mínimo para esse estudo? E a partir desse erro máximo de estimação, que pode ser dado desde o início, que é permitido, o que eu posso fazer? Eu posso calcular qual seria esse tamanho amostral mínimo desejado. Então, por exemplo, para o meu parâmetro μ, eu tenho que o meu erro máximo é dado por essa fórmula, valor crítico multiplicado pelo erro amostral. Eu isolando esse meu n, eu posso obter, então, qual seria um tamanho amostral mínimo desejado para que eu respeite esse erro máximo de estimação permitido. Então, se vocês lembrarem, eu já falei para vocês um exemplo que é, o apresentador do jornal fala normalmente que o eleitor A ele tem a preferência de tantos por cento, 2 pontos para mais e 2 pontos para menos. Esse 2 pontos para mais, 2 pontos para menos é esse erro máximo de estimação. Então, se eu quero dar essa informação para vocês com 2 pontos para mais e 2 pontos para menos, eu já estou dando qual é esse valor de erro máximo aqui. Aí, com base na taxa, né, no nível de confiança que eu quero estabelecer ali as estatísticas, eu consigo, então, encontrar qual é o meu tamanho mínimo desejado que eu tenho que entrevistar. Aí, no caso aí da estimação de P, né, do meu parâmetro populacional da proporção, o que eu vou fazer é pegar esse erro máximo de estimação que é dado por essa fórmula, isolar o meu N para poder calcular qual é o meu tamanho mínimo amostral que eu tenho que obter, que eu tenho que coletar para trazer aí todos os resultados estatísticos finais. Quando eu não tenho esse valor, quando eu não tenho a informação desse P, lembra, o que eu estou fazendo esse valor de 1/4 aqui é porque eu substituí o meu P por 1/2. Dessa fórmula do slide anterior, em que eu não tenho informação sobre o P, e se eu quiser trabalhar com nível de confiança de 95%, se eu for lá na tabela da normal padrão, eu vou achar um Z, alfa sobre 2, igual a 1,96, que é aproximadamente 2. Então, quando eu substituo lá na minha fórmula, acaba que o meu tamanho amostral mínimo vai ser 1 sobre o meu erro máximo de estimação ao quadrado. E é muito utilizado, então, no planejamento de pesquisa de levantamento, quando eu quero estimar várias proporções. Então, no caso de pesquisas eleitorais, pesquisa de mercado, é muito utilizado esse cálculo, essa fórmula, para estabelecer ali qual seria o meu tamanho amostral mínimo desejado, tá? Inicial, pelo menos. No exemplo 4, a gente tem que, de experiências passadas, o desvio padrão da altura de crianças de quinta série do primeiro grau é 5 centímetros. Se eu coletar uma amostra n igual a 36 crianças, eu vou observou-se uma média, observou-se um x-barra igual a 150 centímetros. Como eu construiria? Qual seria o intervalo de confiança de 95% para a média populacional? Então, vamos resolver letra A. Então, a gente tem essas informações aqui. Como eu vou trabalhar com 1 menos alfa igual a 95, então eu tenho um alfa igual a 5%, que na tabela da normal padrão eu vou obter esse z igual a 1,96. Eu tenho aqui os cálculos para encontrar o limite inferior e superior. Já tenho todos os meus valores, vou obter, então, esse intervalo de confiança, onde o limite inferior é 148,37 e o limite superior é 151,63 centímetros. Esse é o meu intervalo, os valores dos limites do meu intervalo de confiança.
A letra B já perguntava qual seria o tamanho amostral mínimo que tinha que ser coletado para garantir que a média amostral de 150 tenha um erro máximo de estimação de 0,98 para mais ou para menos. Ou seja, 0,98 é o meu erro máximo de estimação. Ela falava considerando 95% de confiança. Então, meu alfa 5%, ou seja, na tabela da normal padrão, o meu ponto ia ser igual aí a 1,96. Eu tenho a fórmula, então, desse meu erro de estimação máximo, tenho todos os valores que eu preciso substituir aqui, eu ia encontrar aqui o tamanho amostral mínimo que eu tinha que ter acesso era de 100 crianças para garantir que o meu intervalo de confiança permitisse um erro máximo amostral de 0,98 centímetros. Um outro exemplo. Suponha que numa pesquisa de mercado estima-se que no mínimo 60% das pessoas entrevistadas preferirão a marca A de um produto. Essa informação é baseada em pesquisas anteriores, ok? Então, se eu quero que o erro amostral de P-chapéu seja menor do que erro de estimação máximo seja menor do que 0,03, considerando uma probabilidade, um nível de confiança de 95%, qual seria o meu tamanho amostral mínimo? Então, peguei já aquela fórmula que o N está isolado quando eu estou trabalhando com proporção. Por quê? Porque aqui esse problema, ele está me dando um valor de proporção estimada. Então, esse aqui é o meu P-chapéu. Então, se eu já tenho qual é o valor do P-chapéu, eu já tenho qual é o erro máximo de estimação, eu tenho qual é o meu valor crítico de Z, porque eu vou encontrar lá na tabela da normal padrão que com 95% de confiança, esse Z vai ser igual a 1,96. Eu faço todos os cálculos e eu obtenho que esse tamanho mínimo amostral requerido é aproximado a 1024. Esse valor estimado é um valor bem comum de ser utilizado aí em cálculos que se queira um erro máximo de estimação de 3%, com probabilidade de 95%. Aqui tem um outro exemplo, né? Eu vou deixar aí para vocês dar uma olhada. E agora, para finalizar, a gente vai ver como construir um intervalo de confiança para o meu parâmetro populacional, a variância, o meu sigma 2, de uma população normal. Então, eu pego aí x1, x2, xn, uma amostra aleatória de tamanho n de uma população normal que tem os parâmetros média mi e variância sigma 2. Eu vou partir dessa variável aleatória q, dada dessa forma, porque ela tem uma distribuição Q quadrado com grau de liberdade n-1, e aí eu vou conseguir olhar na tabela da Q quadrado para encontrar ali quais seriam valores críticos. Essa variável Q, ela é construída em função da variância. Então, por isso que nesse momento a gente vai trabalhar então com uma variável que tenha uma tabela atrelada a ela, e que leva em consideração, então, variância populacional aí, ok? Então, o que eu quero que vocês levem sempre em consideração é que a distribuição de Q quadrado, ela é assimétrica e positiva para qualquer grau de liberdade. Então, qualquer grau de liberdade, vocês vão ver que vai estar os valores dessa distribuição vai estar sempre acima de Q quadrado, né? O valor do meu eixo x acima de 0, e os valores extremos aqui da minha cauda à direita, eles vão, na maioria das vezes, estar se arrastando aqui de forma que não é simétrica ao que está acontecendo da cauda inferior, tá bom? Então, se eu quero construir um intervalo de confiança a uma taxa, a um determinado nível de significância para o meu parâmetro populacional sigma 2, eu parto desses cálculos em que aqui eu tenho a minha estatística Q, que a gente viu que tem uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. Se eu estou construindo, então, se eu quero isolar valores estimados para o meu parâmetro sigma 2, então o que eu quero isolar aqui é o meu sigma 2. Quando eu faço esses cálculos isolando, eu vou chegar, então, na estimativa para o meu limite inferior e superior do meu intervalo de confiança para sigma 2. Então, aqui está a tabela da distribuição de Q quadrado. Mais uma tabela, sim, é mais uma tabela. Mas é muito melhor a gente trabalhar com tabelas do que fazer cálculos de integrais daquelas funções de densidades que já não são tão simples, né? Então tá, a tabela da distribuição de Q quadrado, a gente vai ter que considerar dois valores aí. O valor do meu parâmetro, o meu grau de liberdade,
vão estar respectivos aqui na primeira coluna, e o valor do meu alfa. O meu alfa é aquele nível de significância, é o complementar do meu nível de confiança que eu quero trabalhar. Então, se em algum momento eu peço para vocês encontrem um intervalo de confiança 95% de confiança, o alfa é o 5%, tá? Faço o cruzamento desses valores e o que eu obtenho aqui no corpo da tabela é o meu valor de abscissa. É o valor do x aqui, no eixo do x, o valor da abscissa, o valor do ponto crítico dessa distribuição. O que eu tenho que observar é que esse alfa aqui, ele vai ser respectivo à área superior a esse valor de abscissa. Por isso que, quando eu quero encontrar esses meus dois pontos, o Q1 e o Q2, encontrar o Q2 é fácil, né? O que eu vou fazer? Encontrar a probabilidade da estatística ser maior do que Q2 ao quadrado, onde essa área é igual a alfa sobre 2, nesse caso aqui, 2,5. Então, tá, isso daqui é fácil. Mas agora, como que através dessa tabela eu encontro esse valor de Q1, sendo que a tabela me traz valor de alfa acima desse ponto de abscissa? Então, encontrar o ponto que deixa 2,5 abaixo é fazer o cálculo do ponto que acima dele é 1 menos esse 2,5. Por isso que aqui está 1 menos 2 sobre 1 menos alfa sobre 2. Então, nesse caso, 1 menos alfa sobre 2 vai ser o quê? 1 menos 2,5, que vai ser 0,975, que é a soma de 95 mais 2,5. Aí eu vou encontrar qual é esse meu Q1. É isso que essas contas aqui estão fazendo, tá? Desculpa aí um pouco a bagunça. Deixa eu tentar melhorar aqui para vocês para ficar 0,975. Ok. Então, depois que a gente aprendeu como encontrar o limite inferior e o superior, a gente pode, a partir de agora, só substituir, então, nessas fórmulas aqui para encontrar o meu limite inferior e o meu limite superior para o meu parâmetro sigma 2, ok? Aqui está um exemplo de como fazer os cálculos no R. Só acho que não é do exemplo 4, tá, gente? Tem que ver. Então, na verdade, aqueles códigos vão ser do exemplo 7 aqui, tá? Ficou errado. Que é o seguinte, numa linha de produção é muito importante que o tempo gasto numa determinada operação não varie muito de empregado para empregado. Então, considero uma amostra em que eu tenho 11 elementos, eu quero determinar qual parâmetro eu posso avaliar o fato de não variar muito, né, o tempo de empregado para empregado. Depois disso, para encontrar qual é o valor de estimativa pontual para esse parâmetro e o intervalo de confiança de 95. Bom, se eu quero avaliar a variação do tempo, então o melhor parâmetro é algum parâmetro de dispersão, que avalie variação. Então, vou usar o meu parâmetro sigma 2, variância. A estimativa pontual a gente encontra a partir do estimador para variância. Então, o estimador para variância é o meu S2, substituo na fórmula e vou obter um S2 igual a 114,1. E agora eu quero encontrar o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é dado por essa fórmula, vou substituir. Eu quero que vocês observem que o meu limite inferior ele vai estar dividido pelo meu Q quadrado 2, é o superior, é o maior. Quadrado 2 é maior que quadrado 1. Então, a mesma coisa dividido por algo maior vai dar um resultado menor. Então, vai estar aqui como meu limite inferior. Tá? Então, só isso que vocês têm que observar. E eu encontrei, então, os respectivos limite inferior e superior. Aqui mostrando para vocês, então, como que eu encontrei aqueles valores, né? Lembrando que o limite superior é fácil, né? Porque eu já olho direto em 2,5. O inferior, como a minha tabela vai me dar o valor de alfa aqui é o valor superior ao ponto da abscissa, então o que eu quero, essa área aqui é igual a 97,5. Então, 97,5. Grau de liberdade, N-1. Eu tinha 11 elementos, menos 1, 10. Por isso que o meu Q quadrado 1 foi igual a 3,25. Considerações gerais sobre quaisquer intervalos de confiança. Quanto maior é a amplitude do meu intervalo, então eu vou estar com menor precisão e maior é a incerteza, né? Outra consideração. Esses intervalos, os ICs, eles podem ser utilizados não só para obter estimativas, mas também para comparar estimativas. Então, se vocês forem na internet, vocês vão encontrar muitos trabalhos em que, a partir de cálculos de confiança para diferentes níveis de uma variável, eu consigo comparar ali como que estão se comportando
os valores daquela variável em diferentes níveis, em diferentes subgrupos de uma mesma amostra. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!